vimos no vídeo anterior, foram descobertas células em nosso coração similares aos neurônios em nosso cérebro, mas que estão em nossos corações. Esta descoberta é tão poderosa, o que foi encontrado, essas 40 mil células no coração humano, porque isso não é uma metáfora, isso é literal. Essas células em nosso coração, elas aprendem independentemente das células dos neurônios em nosso cérebro. Elas pensam independentemente das células em nosso cérebro. Elas sentem independentemente das células em nosso cérebro. Então, o que estamos descobrindo agora é que temos uma forma de inteligência focada no coração, que pode funcionar completamente separado do que nós normalmente conhecemos no cérebro. E como você verá em instantes, elas também podem ser casadas, elas podem ser harmonizadas com o cérebro humano. O coração e o cérebro podem ser harmonizados de uma forma muito precisa para despertar essas funções. Mas antes de entrarmos neste assunto com mais detalhes, eu só quero compartilhar alguns exemplos de quão reais essas células e suas funções realmente são. Era muito comum para médicos e cientistas, quando estavam em conferências, compartilhar com outros cientistas, pesquisadores e médicos suas experiências e as pesquisas sobre o coração. E para os médicos, às vezes, sobre transplante de coração. E era comum surgirem histórias de pessoas que, depois de receberem um coração transplantado, começavam a assumir diferentes características de personalidade e qualidades diferentes das como eles tinham antes do transplante. Uma das primeiras histórias, por exemplo, aconteceu com uma mulher que recebeu o coração de um homem. Normalmente, as informações do doador não são compartilhadas com o destinatário. Normalmente, essas informações são confidenciais, mas pode acontecer de serem descobertas. Neste caso, o transplante da mulher teve sucesso, e quando o médico perguntou a ela como ela se sentia, ela disse que se sentia bem, mas que estava com fome. O médico disse que iria pedir ao hospital para trazer comida para ela, e imediatamente ela recuou dizendo que não queria comida de hospital, que ela queria alguns tipos muito específicos de comida. O mais interessante é que os tipos de comida que ela estava pedindo, ela nunca tinha comido antes na sua vida. A comida que ela queria tanto só poderia ser encontrada no restaurante de fast food chamado KFC. Lá era o único lugar que poderia satisfazer os desejos que ela estava sentindo. Bem depois de ela ter tido alta do hospital, ela queria descobrir de quem era o coração que ela havia recebido. Os registros eram confidenciais, mas ela conseguiu descobrir que aquele coração era de um homem que havia morrido em um acidente de moto. Ela foi capaz de rastrear, através do obituário, quem era sua família e seus pais. Ela então foi falar com eles para descobrir sobre a vida daquele homem, cujo coração estava agora em seu corpo. E durante aquela conversa, o que ela descobriu foi que a comida favorita daquele homem era KFC. Bom, quando os médicos ouvem histórias como essa, eles dizem: que coincidência! Não é interessante? E então eles vão para o próximo transplante. Bom, isso vinha acontecendo várias e várias vezes e era considerado uma anedota, até que uma história em particular mudou tudo isso. É uma história que aconteceu em uma pequena cidade no meio oeste dos Estados Unidos. Foi a história de uma menina de 8 anos de idade que recebeu o coração de outra pequena menina que era apenas 2 anos mais velha que ela. O transplante foi bem sucedido. A jovem recebeu o coração, mas algo aconteceu quase que imediatamente. Logo depois, ela começou a ter um sonho recorrente, um sonho ruim. Na verdade, um pesadelo que ela começou a ter. Não era todas as noites, mas eram várias vezes por semana. Era comum o suficiente para que seu médico reconhecesse que algo mais estava acontecendo. E era alguma coisa que estava fora de seus domínios, de seus conhecimentos. O médico então recomendou que ela fosse se consultar com um psiquiatra.
E o psiquiatra reconheceu imediatamente que não era um sonho típico. Ele tinha as características de uma memória. A questão agora era de quem eram as memórias. De quem eram as memórias que essa garotinha estava tendo noite após noite. Então, eles trouxeram um artista forense para que a garota pudesse dar detalhes para o artista, todas as pistas e as memórias que ela estava tendo. Então a garota começou a contar seu sonho. Ela disse que o sonho sempre começava à noite e que ela estava em uma floresta. Ela está correndo muito rápido porque alguém está perseguindo ela. Um cara, um grande homem a está perseguindo. Correndo rápido no escuro, ela tropeça e cai. O homem a alcança e ele começa a agredi-la. Ele a olha nos olhos enquanto ele a agride e diz algumas palavras muito específicas. Logo após isso, ele tira a vida da garota. Agora, o artista tem uma imagem desenhada daquela memória do sonho da menina, do homem que ela viu e das palavras que o homem falava enquanto ele estava tirando a vida dessa garota. Era uma pequena cidade, e essas informações foram passadas para as autoridades policiais, que não demoraram muito para encontrar o homem que combinava com as descrições. Quando o trouxeram para o interrogatório, rapidamente ele confessou e admitiu que havia realmente matado a garota. E quando ele estava detalhando o que havia acontecido, ele disse exatamente as mesmas palavras que a garotinha havia compartilhado com o artista forense no sonho que estava tendo. O homem foi acusado, julgado e sentenciado baseado nessa evidência. E isso só foi possível porque a memória da menina que foi morta foi preservada nas células de seu coração, que agora está no corpo de outra menina, mais nova, que foi capaz de compartilhar essas memórias com as autoridades. Estou compartilhando essa história com você por um motivo. Para que você veja quão real é a memória em nossos corações. Não é uma metáfora, é um armazenamento literal de impressões das memórias que todos nós temos. Mas o coração tem sua própria linguagem. Nós nos comunicamos com o nosso coração em uma linguagem muito diferente da nossa mente. Então sabemos agora que estas células especializadas, esses neurônios sensoriais, eles cumprem 3 funções. Eles aprendem, eles lembram e eles pensam independentemente das células em nosso cérebro. E elas podem ser sintonizadas, harmonizadas, para funcionarem em conjunto com as células do nosso cérebro. Pense sobre o que estou dizendo para você. 2 órgãos separados, o coração e o cérebro, mas que compartilham uma rede neural estendida que foi possível apenas pela fusão genética que aconteceu mais ou menos há 200 mil anos atrás e que nos torna quem somos.